Boa noite, boa noite. Boa noite você de casa, boa noite você que está me assistindo. Boa noite ou bom dia você que vai me assistir logo depois. Hoje nós começamos mais um programa Despertar. Aquele programa semanal que a gente conversa, né, troca uma ideia, que a gente pode debater um assunto, a gente pode falar sobre nós mesmos, sobre o nosso espírito, sobre a nossa vida. Aqui nessa roda de conversa, onde a gente quebra os tabus, onde a gente pode conversar todo tipo de assunto, tudo padronizado nos princípios crísticos, na nossa humanidade, nos colocando como espíritos que somos, né? Ainda encarnados, mas nas nossas falhas, querendo aprender. Então sejam muito bem-vindos nessa noite de sexta-feira. Hoje o despertar é excepcional. Nós saímos da quinta-feira essa semana e estamos aqui na sexta-feira. Uma sexta-feira muito bonita em Brasília. Um pouco quente, mas em alguns locais deu uma chuvinha. Se você conhece Brasília, sabe que a gente fica muitos meses aqui na seca sem a chuva, mas agora ela começa a retornar. Então, nessa felicidade, nesse encanto, aproveitando a oportunidade que nós temos de estarmos aqui hoje conversando, eu falando, você me assistindo, conversando aí de casa também debatendo, vamos fechar os nossos olhos materiais, abrir os nossos olhos espirituais, para agradecer ao Deus Pai Todo-Poderoso a oportunidade que temos de estarmos ainda aqui, neste plano, encarnados, lutando pela nossa evolução, enquanto aguardamos o reencontro dos nossos entes queridos e juntos caminharemos ao estágio final de evolução universal. Pai amado, misericordioso, nós hoje te pedimos, Senhor, por amor ao teu nome, por amor ao teu Filho, que nos ampare, nos aconselhe, nos encaminhe para o caminho que devemos seguir e que o melhor for no seu entender. Senhor, Deus de misericórdia, nós te solicitamos o perdão às nossas falhas e nós solicitamos também que tenhas a paciência divinal em nosso ser. Pai amado, nós te pedimos por todos aqueles que estão na rua, no estado de necessidade, passando a fome, a sede, o frio, as mazelas que essa vida nos trazem. Te pedimos, Senhor, por aqueles que estão em casa também, passando as dificuldades financeiras, aqueles que nesse momento nada têm a colocar no prato dos seus filhos. Nós te pedimos por eles, Senhor, mandai teus anjos encarnados, pelas diversas ONGs, religiões, que possam levar a comida, o beber, o vestir e possam acalentar essas provas. Pai amado, nós sabemos que até tu foi ajudado, Senhor. Nós sabemos que até o teu Filho Jesus Cristo teve ajuda ao carregar a cruz. E é por isso, Pai, que nós te pedimos, encaminha os teus anjos. Pai amado, te pedimos também por todos os irmãos enlutados que neste momento passam pela prova, a prova da ausência física, Senhor. Leva o consolo, o conforto, o refrigério, entra em cada casa, em cada lar nesse momento, mas principalmente entra em cada coração. Dá um abraço na alma de cada um, Senhor, porque tu podes tudo. Pai amado, espiritualidade amiga, Jesus Cristo, nosso irmão bendito, nós te pedimos também pelos idosos nos asilos, os idosos em suas devidas residências, todos aqueles que estão nas casas de recolhimento, as crianças, Senhor, nas casas de acolhimento. Te pedimos, Pai amado, por aqueles que enfrentam os vícios dos tóxicos, Senhor, nesse momento, levai, Senhor, a cura de cada vício, de cada paixão terrestre. Pai amado, nós te pedimos por todos os presidiários do mundo inteiro, levai o dom do arrependimento e levai o teu perdão na esperança de dias melhores. Te pedimos, Senhor, por toda a humanidade, pelos países que estão passando pelo processo da guerra, levai a tua paz, Senhor, levai a paz que tu requeres de nós. Te pedimos, Pai amado, que olhai também pelo Brasil neste ano de eleição, para que tudo corra bem, na paz, nos princípios crísticos, para que nós, principalmente, lembremos, Senhor, amai ao próximo como a ti mesmo. Pai amado, nós te pedimos por todas as igrejas,
terreiros, centros espíritas, templos e qualquer lugar que professará fé em teu nome. Visita cada um, leva lá os teus espíritos, espíritos amigos, espíritos que podem nos auxiliar na caminhada. Levai cada um. Espiritualidade amiga, nós te pedimos por obséquio, nós te pedimos por amor ao nome de Deus, visita cada voluntário do Brasil inteiro, aqueles que lutam para amparar aqueles que mais precisam. Visita, Senhor, cada casa de caridade, cada ONG, levai o teu amor, levai a tua felicidade. Te pedimos pela casa de caridade Inácio Daniel, para que sempre tenhamos força, Senhor, para continuar o nosso trabalho. Te pedimos também pelos nossos assistidos, levai, Senhor, o amor e a esperança a cada um. Te pedimos pelos desempregados do mundo inteiro, principalmente do nosso país, Senhor, que passa os processos difíceis da falta de dinheiro, da falta de condições. Abri porta, Senhor, porque nós sabemos que a porta que o Senhor abrir, ninguém fecha. Pai amado, nós te pedimos por aqueles que estudam para os vestibulares, para os concursos. Levai, Senhor, o conhecimento, levai o discernimento e a tranquilidade para que eles cruzem esse caminho. Te pedimos, Pai amado, por todos aqueles que estão nos assistindo, por todos aqueles que irão nos acompanhar. Visita cada um, visita cada profissão, visita os casamentos abalados, visita as famílias felizes, visita as famílias que estão em ruptura, visita todos, Senhor. Nós te pedimos por todos os nossos irmãos desencarnados, que Maria Santíssima, Mãe amada, possa pegar cada um no seu colo, possa pegar cada um no seu amor e mostrar-lhes o caminho. E tudo isso que nós te pedimos não é em nosso nome, mas é em nome do teu Filho Jesus Cristo, que é bendito e é eterno. Que assim seja. Que assim seja, né? Que nossas orações, que nossas petições possam chegar ao Pai amado e Ele possa nos atender naquilo que é necessário. Quando a gente diz assim, Senhor, que se não for a tua vontade, se a tua vontade não for a mesma que a minha, que prevaleça a tua, o que nós estamos fazendo é colocar na mão de Deus, é colocar na mão do Pai Divinal toda a nossa vida, os nossos processos. Que Ele faça conforme o melhor, que Ele faça conforme a sua vontade. E hoje, antes de começar o programa, eu quero agradecer a um amigo muito querido, o seu José Lurival. Ele fez uma poesia baseada exatamente nessas nossas orações que nós abrimos as palestras. Eu ainda não li hoje, porque ela vai ser transformada numa mensagem no YouTube, que será linda, que a gente pode usar para fazer as nossas orações. E vocês vão ver que poesia maravilhosa. Muito obrigada, meu amigo José. Muito obrigada, que Deus te abençoe imensamente. Muito agradecida pelo presente, muito mesmo. Então, hoje quero dizer para vocês que nós continuamos com os nossos projetos. Agora nós estamos arrecadando o Dia das Crianças. Pedimos que vocês adotem uma criança. Cada criança irá receber um presente, irá ter a oportunidade de ir a uma festa. A gente sempre faz todo ano, cada ano numa localidade diferente. Esse ano nós vamos abrigar Porto Rico, Santa Maria e Lunabel. São 3 localidades muito pobres aqui em Brasília e que precisam dar essa alegria às suas crianças. Sei que muitas vezes parece supérfluo uma festa do Dia das Crianças, do Natal, mas ali não é somente a festa, não é somente o presente, não está presente ali somente as guloseimas, mas é uma oportunidade da família socializar, da família poder dar atenção aos seus filhos, dar alegria aos seus filhos, sem a dificuldade de pensar o que vai colocar na mesa naquele dia. Nesse dia nós iremos oferecer o almoço também para a família desses assistidos, depois para as crianças, bolo, doce, refrigerante, suco, picolé. Iremos ter a equipe de recreação nessa chácara que nós alugamos, tem piscina, tem muitas coisas, está sendo tudo muito bem organizado, com brigadista, com segurança, tudo para a gente poder oferecer para essas crianças um dia como elas nunca tiveram.
Então, nós pedimos a sua ajuda. Adote uma criança e nesse Dia das Crianças acompanhe. Nós iremos colocar aqui no YouTube também, mas você pode acompanhar o passo a passo, tudo direitinho e todos os outros projetos da Casa da Caridade no @InácioDanielOficial no Instagram. Acompanhe-nos, lá tem todas as informações, todas as prestações de contas são públicas e você pode ter acesso às famílias cadastradas por telefone, tá bom? Muito obrigada. Hoje nós iremos falar sobre um assunto que, se colocado no geral, parece amplo, mas hoje nós iremos falar de algo específico: habilidade. Nossas habilidades. Iremos focar nas habilidades espirituais. O que será? O que serão as habilidades e o que serão as habilidades espirituais? Será que todos nós temos habilidades? Nós nascemos, nós trazemos essa habilidade da outra encarnação, nós criamos essa habilidade, nós construímos essa habilidade. O que significa habilidade? Eu separei um texto que vai entrar justamente na habilidade espiritual de nos resignar. É uma das habilidades espirituais que nós temos, que nós podemos ter. É a habilidade de aceitar os desígnios de Deus, entendendo que eles são produzidos muitas vezes por nós, que nós sofremos ali a lei do retorno. Essa habilidade de resignação entra dentro dela a solidão. E eu resolvi começar a palestra lendo esse texto que é inédito e que também será transformado numa mensagem de YouTube, dessas mensagenzinhas que a gente coloca, para que vocês possam sempre ouvi-los em separado da palestra, vocês possam compartilhar para quem precise, mas eu fiquei muito feliz com essa mensagem e resolvi dar spoiler e ler hoje também para vocês. Dentro das nossas habilidades espirituais, na habilidade de resignação, na habilidade de aceitação dos desígnios, entra ali a solidão. Mas não é a solidão com a revolta, não é aquela solidão que nos entristece, é a habilidade de abraçar a solidão. E que habilidade difícil, poder enfrentar face a face aquilo que nos amedronta, aquilo que em tese nos causa mal. Então, hoje, através desta mensagem, nós iremos entender a habilidade de abraçar a solidão. Ela será transformada em mensagem do YouTube, tá bom, gente? Vocês vão poder ter só ela, com aquelas imagens que o Cláudio faz para vocês. E eu acho que essa semana já está a oração e também esse texto para vocês. Esse texto é de produção da Sâmia, um espírito que eu tive a oportunidade de conhecer durante a pandemia e que eu já dei recado à família algumas vezes. Sandra, ou Sâmia, ou Naninha, como nós chamamos ela, na verdade nós chamamos mais de Naninha, gosta muito de escrever, sempre gostou, e agora na sua nova morada, e agora na sua nova forma, ela é uma escritora maravilhosa, que atende profundamente os anseios espirituais. Então, por autorização do Daniel, nós iremos publicar algumas mensagens de Sâmia, de Naninha, no YouTube para vocês. E hoje eu vou começar falando sobre essa habilidade de abraçar a solidão. E é justamente uma mensagem dela. O título é Abracei a Solidão. Eu abracei a solidão tão desesperadamente que pude senti-la penetrar no meu ser. Agarrei-me a ela como quem se agarra a um colete salva-vidas em pleno naufrágio. Inevitável foi não olhar profundamente nos seus olhos. Senti o odor que exala tristeza. Eu ali, aninhada aos seus braços, percebi que ela possuía pequenas frechas de beleza. Sua temperatura não era gelada. Era o contrário. Quente como o sol do meio-dia faz arder. Nunca pensei que ela sorriria, mas quando percebi, ela docilmente me esquentou, sorriu e me retribuiu o abraço. Logo eu, que naquele momento fui ao seu encontro, buscando apenas me jogar de cabeça e rapidamente naquele mar de sentimentos que seriam impostos pelo resto da minha existência.
Ela trabalhou como um espelho, refletindo em mim as sensações que eu nunca busquei compreender. Mostrou-me que sou única e dentro dessa minha individualidade, ainda assim, posso fazer parte de um todo. Não preciso reconhecer os sentimentos alheios e nem estudar os que me rodeiam. Basta apenas o autoconhecimento e a fé perfeita de que fomos criados, um a um, para que fosse mantida a nossa essência. Quanto tempo perdi atrelando ela à imagem de derrotas e momentos ruins. Essa solidão simplória que exclamamos é aquela entendida apenas como a falta física de alguém ou de alguma coisa. Relato esse fantasioso, já que não perdemos o que não nos pertence, e que o material tem vida útil definida quando adquirimos. Hoje não a chamo mais de solidão. A compreendo como oportunidade de refazimento de forças e mudanças necessárias nas rotas divinais prescritas pela espiritualidade. E aprendi que só estarei sozinha se permanecer ignorante e presa nas minhas convicções falhas. Então, viva a essa professora. Olha que texto maravilhoso da Naninha. Ela diz: eu só estarei sozinha se eu permanecer ignorante, presa nas minhas convicções falhas. E termina o texto dizendo: então viva a esta grande professora. A solidão, vista nesse texto como uma grande professora a nos ensinar no caminho. A solidão que nos abraça, não com a forma de quem vai nos gelar por ser fria, mas com a forma quente que nos penetra e nos mostra a grandeza da vida. Nos mostra a grandeza de um Pai que não nos permite enfrentar jamais a solidão. E que habilidade espiritual é essa que nós precisamos aprender para entender as coisas com uma nova roupagem, para entender a nova roupagem da solidão, entender a nova roupagem da resignação, entender a nova roupagem daquilo que nós nos pronunciamos que somos e, na verdade, nunca, jamais poderíamos ser. Então, uma das habilidades que nós iremos falar hoje é essa. E Naninha trouxe bem porque ela diz: eu abracei a solidão. O que é que você pode abraçar hoje para mudar? Eu posso abraçar os meus medos, eu posso abraçar a minha vontade, eu posso abraçar os meus receios, eu posso abraçar os meus desejos. Eu devo abraçar a minha felicidade. Quantas habilidades foram nos dadas encarnação a encarnação. Quantas delas nós trazemos dentro da nossa memória espiritual? A habilidade de perdoar, a habilidade de aprender, a habilidade de ser feliz, a habilidade de transformar a vida das pessoas em coisas boas. A habilidade de poder pronunciar a religião como um ato de fé condizente à evolução humana e condizente àquele que nós pregamos, a glorificação, Deus. A habilidade de aceitar a espiritualidade como professora, a espiritualidade como aquela que nos ensina as equações mais difíceis terrestres. E não é da matemática que nós estamos falando. É a equação de nascer, a equação que envolve morrer e renascer. Como diz Allan Kardec, nascer, viver, morrer, renascer, essa é a lei, não é? Então, que essas habilidades espirituais sejam profundamente estudadas por nós, requisitadas por nós, solicitadas por nós e, principalmente, aprimoradas. Separei para vocês uma parte bíblica para que vocês possam entender o quanto essas habilidades estão presentes dentro do nosso ser. A habilidade é entendida como o ato de praticar algo com êxito, a aptidão para praticar um ato. O dicionário vem trazendo isso.
é característica de uma pessoa hábil, aquela que tem competência, aquela que é competente para praticar determinado ato. Mas essa competência é somente a competência, a habilidade, a capacitação de atos que já nascem conosco, que nós trazemos durante as encarnações? Nós temos a capacidade de nos habilitar? Nós temos a capacidade de nos capacitarmos ao longo do tempo para angariar novas habilidades? Vejamos que temos. Quando nós queremos praticar uma profissão, nós buscamos a faculdade, os cursos técnicos, os cursos que nos colocam no mercado, a fim de estudarmos, nos aprimorarmos e sermos bons profissionais. Podemos dizer que nós pegamos uma habilidade e aprimoramos ela. As nossas profissões, assim como a nossa vida, elas estão interligadas profundamente com o espírito. Quando você não tem essa ligação, você não consegue exercer bem essa profissão. Você que é médico, você que é professor, você que está dentro da área do direito, você que tem a habilidade de estar dentro do comércio atendendo pessoas. Você nasce, você traz essa habilidade na sua memória espiritual, mas você a aprimora ao longo do tempo. Eu me lembro que quando eu comecei no compromisso da psicografia, quando o mentorzão, que não é o Daniel, todos sabem que eu tenho um mentor da minha vida inteira, que é o Daniel, mas eu tenho um mentor que nos acompanha nos trabalhos da psicografia, estritamente nos trabalhos da psicografia e tudo que diz respeito às orientações espirituais das comunicações. Então, quando ele chegou para mim, para conversar comigo, e nós começamos a fazer aquela entrevista e ele expôs as regras e me ensinar o que devia ser feito, eu me lembro que no início eu não conseguia filtrar bem as informações. As primeiras cartas escritas por mim tinham uma quantidade de informações, muitas vezes desnecessárias, muitas vezes que não trazia um bem maior ali para aquela comunicação, para quem ia receber. Era como se eu colocasse assuntos demais, estendesse a carta demais e saísse ali do objetivo que aquela carta determinada tinha. Eu colocava em risco também a quantidade de tempo e de forças que eu tinha para continuar escrevendo as outras cartas que viriam. Enfim, eu não tinha ainda a habilidade, a aptidão para praticar o ato da psicografia. E eu me lembro que quando ele veio e eu comecei a conversar com ele, dizer, irmão, eu não tenho conseguido fazer esse filtro do que realmente deve estar ali, porque também passa pelo filtro do médium as informações que devem estar naquela carta. Eu não tenho conseguido me tornar sucinta e coesa nessa carta, porque eu tenho colocado exatamente tudo que o desencarnado gostaria de falar, nas palavras dele, logicamente, mas eu tenho notado as cartas muito extensas, algumas vezes confusas, pela evolução que está o desencarnado. E ele disse, só tem um jeito, treino, treino, treino. A mediunidade também tem que se treinar. Se treinar, se aprimorar, subir o filtro, subir o senso. Então é treino, treino, treino. Mayra, eu não tenho habilidade de perdoar. Treino, treino, treino. Habilidade de ver o outro, da empatia, de colocar o outro, a dor do outro como se eu estivesse sentindo. Treino, treino, treino. Não tenho uma habilidade da caridade. Treino, treino, treino. Não tenho a habilidade de exercer a minha mediunidade. Não tenho a habilidade de me doar um pouco dentro do centro, dentro da minha igreja. Treino, treino, treino. Não tenho a habilidade de entender os irmãos difíceis dentro da minha família, nem muito menos fora dela. Treino, treino, treino. A habilidade da calma. Treino, treino, treino. E assim por diante.
Então, o que é que nós precisamos ao longo da nossa existência terrestre, ao longo do nosso dia a dia, ao longo das nossas relações em sociedade, ao longo das nossas relações espirituais, para aprimorar, para evoluir, para andar no caminho do bem, para fazer formação de espíritos no bem, formação de homens de bem? Treino, treino, treino. É treinar o caminho do bem. Não é o treinamento mecânico, mas é o treinamento que expõe ao espírito a essas situações, sem fugir ao enclausuramento, sem fugir a se esconder dessas provas, dessas lidas, desses caminhos que nós devemos percorrer. Então, eu separei para vocês 2 de Coríntios, versículo 3, né? Capítulo 3, aliás. 2 de Coríntios, capítulo 3, nós vamos começar pelo versículo 1. Começamos outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou porventura necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de vós? Ora, a primeira habilidade falada por Paulo aqui é a habilidade de não nos colocar acima de nada e nem de ninguém. A habilidade de não nos mostrar como uma carta de recomendação, de não nos enaltecer e muito menos precisar de carta de recomendação de alguém para andar no caminho do bem. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Quem é essa nossa carta de recomendação? Qual é essa nossa habilidade? Essa nossa habilidade presente, quem nos fez hábil? Jesus Cristo, Deus, a espiritualidade amiga que nos treina. Sendo manifestos como carta de Cristo, ministradas por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. A habilidade que nós temos de exercer todas as nossas falas por intermédio das nossas práticas. A habilidade que nós temos de nos fazer bons exemplos no caminhar do bem, no exercício diário e não só com palavras. Vamos escrever não em pedras, não em tábuas, não em folhas, mas iremos escrever no coração dos nossos irmãos com a tinta magnífica, que é a tinta da caridade, do amor, da fé e do perdão. Vamos escrever nos corações, assim como o Cristo escreveu nos nossos corações, todas as nossas habilidades espirituais, todas as nossas habilidades em reconhecer os nossos irmãos como um projeto divino que somos, em reconhecer a humanidade como um projeto divinal. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Quem nos habilitou, geração a geração? Quem nos habilitou, encarnação a encarnação? Quem nos habilita? Quem nos escolhe? Quem nos chamam? Todos nós somos escolhidos, chamados. E a espera divinal é que nós possamos atender este chamado. Quem nos capacita, quem nos torna hábil é Deus. Mas Ele precisa do nosso esforço. Ele precisa da nossa compreensão em treinar e treinar. Para sermos bons espíritos, boas pessoas, pessoas no caminhar mesmo, enquanto mãos dadas. Treino. Faz por onde e eu te ajudarei. Nós iremos caminhar, dar passos na ajuda da evolução. E o Senhor, a espiritualidade amiga que nos rege, estará sempre presente conosco dentro desse nosso caminhar. O qual também nos capacitou para sermos ministros do novo pacto, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha que lindo!
A letra mata, mas o espírito vivifica. Que novo pacto é esse? Que novo pacto é esse que nós temos com a humanidade, com a espiritualidade, com Deus, com o nosso irmão Jesus, com os nossos irmãos que estão em outro plano? O pacto do amor. Não mais o pacto escritos em papéis, não mais o pacto da letra dos doutores da lei, daqueles que possuem conhecimento, cognição, mas possuem pouco exemplo, possuem pouca afetuosidade. Nós hoje temos um novo pacto, o pacto da graça, conduzido por Jesus Cristo, de nos tornar presente, de nos tornar habilidoso dentro da seara do Cristo. Esse é o novo pacto promovido por nós, juntamente com a espiritualidade amiga, com o nosso irmão Jesus e com o nosso Pai, Deus amado. Separei para vocês também uma parte do livro Fé e Vida, de Chico Xavier, por vários espíritos, por diversos espíritos, e separei uma partezinha que é chamada Os Escolhidos. Ele escreveu no Grupo Espírita da Prece em Uberaba, em 6 de janeiro de 1980. Na verdade, Chico, psicógrafa por Emmanuel. Todos somos chamados para a construção do bem de todos, segundo as leis de Deus. Todos nós somos chamados para a construção do bem de todos. Somos responsáveis pela habilidade de ensinar, pela habilidade de promover e pela habilidade de servir os nossos irmãos. Nessa construção não da nossa felicidade apenas unicamente como nós, seres individuais, mas pela construção da felicidade humana, pela construção da felicidade dos nossos irmãos, daqueles que nós podemos levantar com um sorriso, daqueles que nós podemos enaltecer com as nossas palavras, daqueles que nós podemos utilizar a língua para crescimento. Muito fácil reconhecer os escolhidos. Os irmãos que recusam trabalhar permanecem chamados. Ou seja, aqueles irmãos que são chamados no trabalho, mas eles entendem que não devem ir, que não atendem esses chamados, eles permanecem ainda dentro dos chamados. Compreendendo-se que a justiça divina ignora privilégios. Todos aqueles que se decidem a servir são escolhidos, por efeito da própria escolha. Emmanuel. Os escolhidos são justamente aqueles que decidem servir pelo seu trabalho no bem, pelo seu trabalho na capacidade de aprimorar os nossos irmãos dentro da felicidade de cada um. Então, muitos são os chamados, muitos. E os escolhidos são aqueles que, pela sua própria escolha, atendem esses chamados. Nós temos muitas habilidades, das quais muitas vezes nós adquirimos ao longo da nossa vida e outras nós trazemos da nossa memória espiritual. A habilidade da separação física, a habilidade de atenuar o luto, a habilidade de passar por esse processo de luto, por exemplo, é uma das habilidades muito difíceis. Porque por mais que nós tenhamos o conhecimento que a vida continua, que nós nos encontraremos, que a morte é apenas um instrumento, ainda assim é uma das poucas habilidades que a gente adquire e que com o treino nem sempre, ainda assim, é capaz de aceitar. Porém, Deus nos dá outra habilidade também, que é a habilidade espiritual da fé, a habilidade espiritual da crença, a habilidade espiritual que nos traz ao entendimento do querer divinal, ao entendimento da vontade de Deus, do caminho propagado por Deus, mas mais ainda a habilidade de aceitar que todos nós escrevemos este compromisso reencarnatório, escrevemos as provas que nós devemos passar e também passaremos por ela na habilidade divinal da aceitação.
muitas habilidades. Muitas habilidades adquiridas ao longo da vida dizem respeito ao material e muitas vezes nós não reparamos que ela também é uma habilidade espiritual. A habilidade da paciência, a habilidade da paz, a habilidade de conter as brigas, a habilidade de pacificar os ânimos, a habilidade da caridade, a habilidade do perdão, a habilidade do amor, do amar. Muitas são as habilidades ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada. Nós somos escolhidos, fomos escolhidos e sempre seremos chamados. Qual é o seu chamado de hoje? O seu chamado é ajudar? Atenda. O seu chamado é cuidar da sua família? Atenda. O seu chamado hoje é cuidar de você? Atenda. Porque você se fará um escolhido quando atender a este chamado. E hoje são essas as falas que nós temos, são essa a conversa que nós podemos ter. E eu lembrei muito com Daniel sobre essa habilidade de encarar mesmo a solidão, de encarar as mazelas que este mundo nos propõe, a mazela da doença, a mazela da separação conjugal, tantas mazelas que o mundo passa, e essa nossa habilidade muitas vezes de não ver as coisas maravilhosas, essa habilidade de não ver muitas vezes a evolução ao qual o mundo está passando, de não ver estas provas como uma oportunidade de refazimento, como uma oportunidade de melhoramento, como uma oportunidade de crescimento. Nós pedimos ao Pai essa habilidade. Está aqui as nossas petições presentes na mesa. Senhor, atendei aquelas que é necessário, atendei aquelas que realmente são urgentes, atendei aquelas que, no seu entender, nós precisamos. Então, que a partir de hoje nós possamos treinar todas as nossas habilidades. Aquelas que nós adquirimos de cunho espiritual, aquelas que nós buscamos de cunho material, aquelas que nós treinamos, que nós estudamos e que nós estamos hoje exercendo. Que Deus possa nos dar mais habilidade, possa nos capacitar cada vez mais e possa manter as habilidades já adquiridas por nós. Então, esse foi o nosso despertar de hoje, dessa sexta-feira, que foi excepcional. Nós temos domingo, Evangelho com a Fernandinha e o Fernando. Na segunda, nós temos o texto com o Everton. Na próxima quinta, nós nos vemos. Eu estou sempre entrando no Instagram e vocês podem acompanhar a agenda, vocês podem acompanhar todos os exercícios que são praticados dentro da Casa da Caridade. Nas terças e nas quintas tem estudo do Espiritismo com as turmas, uma turma já mais avançada, outra turma mediana, e no início do ano que vem nós iremos lançar mais turmas iniciais. A Casa da Caridade está de portas abertas a atender vocês. Amanhã é dia de marmita, quem puder ir lá conhecer, quem puder ir participar, fiquem todos à vontade, a casa também é de vocês. Vocês que podem nos ajudar agora na festa das crianças, nos ajudem também compartilhando, pedindo, mostrando. Nós juntos somos invencíveis, somos muito fortes. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pelo seu amor, pelo seu carinho por todos os projetos, por todos os assistidos, e que Deus abençoe cada um de vocês, do dedinho do pé ao fio do cabelo. Uma boa noite para todo mundo.